suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Com a graça de Deus, nos reencontramos nesta manhã de terça-feira, hoje 28 de julho. Hoje celebra-se o Dia do Agricultor e nós queremos, nesta oportunidade, parabenizar a todos os agricultores que trabalham plantando e colhendo. Aliás, aproveitamos o ensejo para dizer que o Brasil hoje está na crista da onda, podemos assim dizer. Hoje o Brasil produz, segundo a Embrapa, 385% de toda a alimentação para o Brasil e para o mundo. Ou seja, o Brasil hoje tem capacidade de alimentar toda a população e 1/3 da população do mundo. Já pensaram? Isso é milagre de Deus, isso é bênção de Deus. Enquanto outros países estão realmente em desespero porque não tem o pão, não tem o alimento, o Brasil hoje está exportando inclusive soja em grandes toneladas. Eu quero parabenizar a todos os agricultores por essa vitória, podemos assim dizer, por essa bênção, que Deus é quem faz vir a chuva, regar a terra e produzir o alimento. Que bênção, não é? Eu gostaria, inclusive, de fazer uma oração nesse instante para que Deus continue, né, trazendo essa bênção. O Brasil hoje está sendo visto como uma grande fazenda, onde tem realmente plantado, como alguém já disse, terra em que tudo que se planta dá, ao ponto de alimentar e matar a fome de todo mundo. Que coisa, né? Isso é milagre de Deus. Vamos orar nesse instante. Pai, muito obrigado. Te louvamos agradecidos por esta riqueza que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem nos presenteado nesse dia do agricultor, quando a agricultura está realmente em franco projeto de prosperidade, Senhor, ao ponto de abastecer não apenas o Brasil, mas o mundo todo. Nós te louvamos porque aqui nós vemos o Senhor abençoar a nossa nação como um celeiro para matar a fome de milhares e milhares de pessoas, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Abençoe as autoridades constituídas, para que eles saibam, como gestores, administrar toda essa riqueza. Abençoe a nossa nação, o presidente, que tem realmente encontrado muitas dificuldades como gestor, como executivo, administrar e dirigir os destinos desta nação. Dá sabedoria, dá saúde a ele, pois sabemos que ele foi acometido desta doença, para que ele realmente possa superar e ficar bom. Portanto, nós te pedimos, agradecidos, todas estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Interessante que o Brasil hoje, como dissemos há pouco e oramos, está despontando como um grande país, né, que tem capacidade de alimentar 3 vezes a população mundial. Interessante é que assim como nós sentimos necessidade de ter o pão nosso de cada dia, nós precisamos também de agradecer e receber o pão espiritual. E Jesus disse: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. Aquele que comer deste pão nunca mais terá fome, como ele também disse: eu sou a água da vida. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então, do modo como nós precisamos de alimentar o nosso corpo físico, precisamos também de alimentar a nossa alma. E Jesus é este pão, é este alimento. Assim como hoje o Brasil tem capacidade de, segundo a Embrapa, 385 mil toneladas de soja para alimentar o mundo, o Brasil e o mundo precisa de alimentar o seu coração
com o pão da vida que é Jesus. Guarda consigo essa nossa recomendação. Queremos nesse instante lembrar a todos que nós estamos realizando uma série de meditações baseadas no Salmo 23. Durante essa quarentena, eu me debrucei neste salmo e ainda hoje estou estudando e aprendendo muitas lições. Não descobrimos a roda, como alguém já disse, mas é que nós estamos debruçados, fazendo um profundo, né? Uma profunda análise, uma profunda avaliação da importância que esse salmo transmite para aqueles que constituem o Senhor como seu pastor. Ele conclui dizendo: nada me faltará. Então você vai ficar agora com a segunda parte deste salmo, desta mensagem que nós transmitimos em nossa igreja. Uma coisa interessante, preste atenção. Nunca envelheceu as tuas vestes sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Não faltou sandália, não tinha sapataria, Bruno. Lá não tinha sapataria, não tinha padaria, Bosco, não tinha nada que pudesse, mas Deus mandou o maná, que desceu do céu e fez da rocha sair água. Irmãos, eu vou citar aqui um outro exemplo. Elias orou para que durante 3 anos e 6 meses não chovesse. E depois orou para que voltasse a chover. E durante 3 anos e 6 meses a terra recebeu chuva para ser irrigada e dar frutos para matar a fome do povo. Lembram-se da história de José que eu falei aqui já para vocês? Faraó teve um sonho, não tinha quem decifrasse, não tinha quem descobrisse que o interpretasse. E Deus revelou a José e disse: olha, a visão que você teve de 7 espigas magras e 7 espigas de milho cheias, recheadas de grãos, e 7 vacas magras e 7 vacas gordas, significa que vai haver 7 anos de fome. As vacas magras vão comer, vão engolir as gordas, e o milho sem grão vai engolir as espigas recheadas. Olha, vai haver 7 anos de fome. Aí, meus irmãos, ele fez, está lá no livro de Gênesis, capítulo 41, verso de 1 a 40. Aí nesses versículos, principalmente os versículos que eu vou citar aqui, versículo 33. Veja qual foi o conselho de José a Faraó. Agora, pois, escolha Faraó um homem. Olha, atenção. Escolha, ó Faraó, um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Verso 34. Faça isso, Faraó. Faça isso, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito. E durante os 7 anos houve fartura. Preste atenção, isso é importante. Toda a colheita dos bons anos que virão, recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Fizeram certamente silos, né? Aqueles que armazenam muitos grãos. E aí, meus irmãos, José simplesmente, depois de uma avaliação pelo próprio Faraó, no versículo 36, diz: José orientou que durante todos aqueles 7 anos de seca e de fome, o povo tivesse o que comer, tivesse alimento. No versículo 38 nos diz que Faraó chegou à seguinte conclusão. Verso 37, o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Verso 38, ele fez a seguinte pergunta: Bosco, acharíamos porventura homem como este em quem há o Espírito de Deus? Não há outro senão você, José. E José foi levantado por Deus numa época de fome, de miséria, para prover o alimento para o povo de Deus no Egito. Portanto, pastos verdejantes fala de alimento, comida.
Fala de alimento. E no livro de Salmos, meus irmãos, que a gente vai adentrar agora, está cheio, repletos de lições, de experiências. É considerado um dos livros poéticos, o livro de Salmos, como o livro de Cantares, Provérbios e Eclesiastes são considerados livros poéticos, e Salmo é um desses livros considerados poéticos. Estes salmos, composto de 150 salmos, eles tratam de muitas situações em que o povo de Israel viveu no passado. Na longa história, desde a saída do Egito até o final da história da humanidade. São livros que relatam experiências e momentos em que Israel viveu, momentos históricos, acontecimentos históricos. E em todos eles, ou em quase todos os salmos, você vai ver Deus guardando, Deus protegendo, Deus livrando, Deus alimentando o povo, Deus recebendo confissão de pecados. No caso do rei Davi, que é o autor do Salmo 51. Depois que ele cometeu um crime e adulterou e cometeu um crime, ele escreveu o Salmo 51. E aí no Salmo 51 ele diz: eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe, irmã Socorro. De sorte que todos os salmos, você vai ver, irmã Nalu, a presença do Senhor tratando com as suas ovelhas, com o seu povo. O livro de Salmos está repleto de lições. Eu quando vou ler o livro de Salmos, hoje eu estou lendo com outra visão, depois do Salmo 23. Aí você diz: mas pastor, o senhor é pastor há 44 anos. Irmãos, a palavra de Deus se renova cada dia, cada manhã. Não pensemos nós que porque você tem 30, 40, 50, 100 anos, 200 anos, se viesse a existir, a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. A Bíblia, a palavra de Deus, foi inspirada verbal e plenariamente, por isso ela tem esse poder. Às vezes eu vou ler um versículo, meu Deus, e tem esse versículo na Bíblia? Eu nunca, já li a Bíblia não sei quantas vezes. Eu digo, mas parece que eu nunca li, parece que é a primeira vez que eu estou lendo, porque nela tem alimento. Aqui nesse livro está o que nós poderíamos parafrasear: pastos verdejantes. Quem pode dizer amém? É pena que você que está em casa não está aqui para sentir o gosto, o gozo, a alegria, a sensação, a emoção de estarmos aqui. Mas venha no próximo domingo, não fique em casa, venha prestar culto a Deus. Não sabemos se vamos demorar muito tempo com essa oportunidade que está aqui representada por esse pequenino rebanho. E Jesus disse: não temais, ó pequenino rebanho, irmã Salete. Não temais, ó pequenino rebanho. Então, a exemplo do Salmo 51, que é de autoria do próprio Davi, nós temos muitos outros salmos. E eu quero dizer para vocês que em todos os livros, em todo o livro de Salmo, que é composto de 150 salmos, 51 é o salmo que Davi confessou o pecado e disse: eu nasci em pecado e em pecado concebeu minha mãe. Mas somente Davi escreveu 73 salmos. E em todos esses 73 salmos, ele certamente falou do seu relacionamento, da sua intimidade e da sua comunhão com Deus. Presbítero Sebastião. Asaf, músico, levita, escreveu 12 salmos. Os filhos de Corá, 9 salmos. Salomão, o homem mais sábio, escreveu apenas 2 salmos. Emã, Etã e Moisés, cada um escreveu 1 salmo. 51 são anônimos, não tem o autor, Bruno. Eu estou citando aqui o nome de vocês, para que quem estiver em casa, lembre-se que se estivesse aqui, você estava também sendo citado. Isso vai ser uma maneira da gente trabalhar para que você não fique em casa. Por isso que eu estou citando o nome aqui de pessoas que estão aqui presentes. Pessoas como o irmão Paulo, como o diácono Edivaldo, como a irmã Aurizete Nóbrega e tantos outros que estão aqui. Não fique em casa. Pois bem, desses 51 salmos anônimos, 2 deles é atribuído ao rei Davi. Por que se pode provar isso? Porque lá em Atos capítulo 4, versículo 25,
E também no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 7, há as seguintes citações referendando a Davi. Em Atos 4, 25, ele diz, ele é citado. Ele cita o Salmo 2, versículo 1, que é entre um dos salmos anônimos. Porque se enfureceu os gentios e os povos imaginam coisas vãs. E o outro é o Salmo 95, também é anônimo, mas atribui-se a Davi, porque lá em Hebreus capítulo 4, versículo 7, ele diz, de novo determinou, certo dia, falando por Davi no Salmo, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, a segunda citação que está em Atos capítulo 4, versículo 25, ou seja, tanto no Salmo 2 como no Salmo 95, que são anônimos, embora esteja entre os salmos anônimos, são atribuídos ao rei Davi, porque tanto Hebreus como Atos fez citação dos salmos, referendando a Davi como autor. Estes salmos, composto de 150 salmos, ele compreende um período de 1440 anos a 586 anos de Cristo, o período em que eles foram compilados, que eles foram registrados tudo. Agora, meus irmãos, chama a atenção de vocês para uma coisa. O Salmo 150, versículo 6, que a gente vai falar logo mais. Ele diz, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Todos são importantes. Não há nenhum salmo que não seja considerado importante. Todos eles são importantes. Mas nesta oportunidade eu vou citar aqueles que são mais lembrados. E você vai ver que em cada um destes salmos há um episódio, há um fato histórico, há um acontecimento em que o autor do salmo, ou o povo vivendo naquela circunstância, eles viam o Senhor como aquele que leva o seu povo aos pastos verdejantes. E eu quero começar pelo Salmo 1, o qual nos ensina, nos instrui. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Preste atenção a essas citações e vá gravando no seu coração. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, que estamos trazendo como temática, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, e mansamente as águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelos vales da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. A gente vai falar sobre cada frase dessa, de acordo com o que Deus me mostrou. Mas aqui estamos falando sobre pastos verdejantes. Então no Salmo 1, você vai ver, no Salmo 23, no Salmo 14, Salmo 50, que é as mesmas expressões que o salmista usa no Salmo 53, diz o insensato no seu coração, não há Deus. O louco, o insensato. No Salmo 15, ele diz, Senhor, quem habitará no seu santuário? Quem há de morar no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça. Ele termina dizendo, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura e nem recebe suborno contra o inocente. Ou seja, neste Salmo 15, Davi, ele está falando que quem realmente come desse pasto verdejante que é a palavra de Deus, ele tem uma conduta diferente. Ele tem um modo de viver diferente, não porque ele seja melhor, mas porque há uma transformação na vida dele, dado ele ter tido uma experiência com Deus, ao contrário dos nossos pais lá no Éden, que desobedeceram, e por isso eles pecaram e morreram, e ali foi a morte espiritual. Ou você obedece, ou então você vai sofrer as consequências ou as sequelas da sua desobediência. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, diz que considerar a bondade e a severidade de Deus, a bondade para com os que se arrependem, a severidade para com aqueles que são rebeldes. Então, esse Salmo 15 traz essa lição. A sua conduta está de acordo com a palavra que alimenta os nossos corações. Ele, portanto, vai viver uma vida diferente.
não uma vida dúbia, não uma vida que seja com 2 pesos e 2 medidas, não uma vida que ele ora está pelos pés, ora está pela cabeça. Jesus disse: ninguém pode servir a 2 senhores, porque um há de agradar a um e se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. No verso 4 desse salmo, aliás, no Salmo 19, vamos que a gente está indo do primeiro até o fim. Salmo 19, ele diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Deus é o arquiteto, Ele é soberano, Ele é Senhor. Tudo está sob o controle de Deus, até essa doença que está aí. Não pense que essa doença está aí como se Deus se descuidou e ela veio trazer morte a toda a humanidade. Não, senhores. Deus é soberano. Como Ele permitiu que Satanás fizesse do que fez na vida de Jó, Deus está permitindo que essa praga, essa peste, como mandou as pragas do Egito, estivesse aí. Isso não está fora do controle de Deus, não. Tá? Para quem não acredita nesta palavra. Salmo 22 é um salmo messiânico. Davi expressa, ele viveu momentos que falavam profeticamente do que Jesus haveria de sofrer, embora que num grau bem inferior, mas o Salmo 22 é um salmo messiânico. Se você ler o Salmo 22, você vai entender isso. Salmo 24, ele diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente ou enganosamente. Outra vez Davi está falando aqui de conduta, Fabrício, de vida moral, de vida na presença de Deus. Mais uma vez Davi ele chama atenção, ele faz essa advertência, para que aqueles que estão comendo pastos verdejantes tenham uma atitude diferente, tenham um comportamento diferente. Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Descansa no Senhor, deleita-te no Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração, desde que você esteja alimentando dos pastos verdejantes. Bruno. Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e ele termina dizendo neste mesmo salmo: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Irmã Ana Lu, que coisa linda, não é? Irmã Maricélia, que coisa linda. O Senhor cuida, Ele tem o melhor pasto para o seu povo, que é a sua palavra. No Salmo 42, como o servo brama ou a corça, como o servo ou a corça brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. Sabe o que é isso aqui? É quando alguém tem um encontro pessoal com Jesus, quando alguém tem um encontro VIP com o Senhor Jesus, e Ele quer esse encontro com você que está em casa, que ainda não conhece, que ainda não se alimentou destes pastos verdejantes que é a palavra de Deus. Procure, busque e você vai ter. Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Segurança, firmeza. Salmo 62, a minha alma espera somente em Deus. No verso 1, dele vem a minha salvação. No verso 5 ele repete: a minha alma espera somente em Deus, pois Ele é a minha esperança. Salmo 88, segundo o pastor Augusto Nicodemos, pregando aqui no encerramento do Encontro para a Consciência Cristã, ele citou esse Salmo 88 e ele disse, eu nunca mais esqueci: esse é o salmo mais triste de todos os salmos, porque o salmista estava sofrendo angústia, estava em depressão, estava arrasado, acabou-se toda aquela sensação de segurança, de tranquilidade que ele anteriormente tinha, como Jó. Veja que ponto ele se encontrava. Esse salmo, ele diz: a minha alma está cheia de angústia e a minha vida se aproxima da sepultura. No verso 3,
No verso 4 ele diz: já estou contado com os que descem a cova, estou como um homem sem forças. Ele descreve o quanto estava triste, angustiado, abatido e em depressão. Mas ele não perdeu a esperança. Irmã Glicele, nesse Senhor que nos dá pastos verdejantes. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. Segurança. Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Salmo 115, aí vem o salmista dizendo, Deus falando pela boca dele, que os ídolos dos povos têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não enxergam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não falam, som nenhum lhes sai da garganta, têm pés, mas não andam, têm mãos, mas não apalpam. Tornem-se semelhante a eles os que adoram e os que confiam e acreditam nele. E o pecado da idolatria, para você que está em casa, é o pior pecado, mais abominável aos olhos de Deus. Quem se alimenta dos pastos verdejantes, sai e se liberta da idolatria, viu? Você que está me vendo agora em casa. Graças a Deus que um dia o Senhor abriu meus olhos, porque esses lábios aqui beijou muitas vezes um Cristo, a figura de um Cristo dentro de um caixão, dentro de um ataúde, durante a chamada Semana Santa. Esses lábiozinhos aqui, beijou o Cristo feito de gesso. Mas graças a Deus, que no dia em que eu conheci esse pastor, ele me libertou da idolatria. E não tem quem me faça acreditar mais em ídolos. E ídolos também não é somente ídolos santo entre aspas ou santa entre aspas. Ídolo pode ser sua mulher, pode ser seu marido, pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser o seu carro, pode ser sua casa, seja lá o que quer que seja que for. Porque o ídolo é o lugar que só deve ser ocupado. O seu coração é o único lugar que deve ser ocupado por Deus. E na hora que você bota um ídolo, você está arruinado, meu amigo. Salmo 91, portanto, Salmo 100, Salmo 119. E aí eu quero parar um pouquinho aqui nesse Salmo 119. Esse Salmo é o que mais nos chama a atenção. Primeiro porque ele tem 176 versículos. Eu já fiz isso aqui, contei algumas vezes. Dessas 176 vezes, 177 vezes, você pode conferir o que eu vou lhe dizer, em todos os versículos. Ele está falando sobre os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor, os decretos do Senhor, os testemunhos do Senhor são verdadeiros e justos, os juízos do Senhor, os preceitos do Senhor, a tua lei, em todos os versículos. Como que? Chamando a atenção, sinalizando a mim e a você que está aqui, olha, sua vida deve ser pautada nestes pastos verdejantes. Salmos 120 ao 134 são chamados salmos de cânticos, de romagem ou dos degraus. Porque nestes salmos, quando Israel subia ao templo de Salomão, ao pórtico de Salomão para adorar e prestar culto a Deus, eles, em cada degrau, eles faziam um cântico. Eles tinham um momento de adoração de louvor. E nesse Salmo 121, desse Salmo 120 a 134, o 121 e o 127, nos chama a atenção. Porque no 121 ele diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Minha confiança está no Senhor. Não está em político, não está em presidente, não está em monarca, não está em reis, não está em... está no Senhor. E aí no Salmo 127 ele diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. No Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aliás, no 127 ele diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalha a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. E até amanhã, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.